Bom, hermenêutica vem do grego, que quer dizer hermeneuin, e em português significa hermenêutica. A hermenêutica, no passado, ela estava ligada à compreensão de mundo. Ou seja, as pessoas queriam saber qual era o sentido do mundo, qual era o sentido da nossa existência aqui nesse mundo. Então a hermenêutica ela tinha esse papel de interpretar o mundo, tanto no sentido cosmológico, como no sentido sociológico e até mesmo antropólogo. Ou seja, quem sou eu? Qual é o sentido de eu estar aqui vivo? Por que eu nasci? Por que existe o Sol, a Lua? Era uma questão de interpretação. Então a hermenêutica ela estava ligada à interpretação de mundo. Mas como vai passando o tempo, como muitas palavras mudam de significado, mudam de sentido, a hermenêutica passou de interpretação de mundo para a interpretação de texto. E da onde vem essa palavra hermenêutica? Ela está relacionada ao deus Hermes. Hermes era um deus da mitologia grega, que dentre uma das suas funções era ser mensageiro dos deuses. Ou seja, Hermes era aquele que levava a mensagem para outro deus, levava a mensagem para outro deus, e também aquele que trazia a mensagem do Deus para o ser humano. Então aqui eu abro um parênteses. Nós hoje acreditamos que o Espírito Santo é o que fala conosco, que ilumina a nossa mente. Na antiguidade, quem fazia esse papel era Hermes. Era Hermes que fazia uma ponte entre o que o homem conhecia e o que o homem estava procurando conhecer, mas quando o homem era iluminado por uma questão, por uma interpretação, era Hermes o responsável por essa função. E Hermes, ele não tinha somente essa função, ele era também considerado o deus do comércio. Ele era um deus, assim, que segundo a mitologia, era um pouco trapaceiro. Ele fazia várias coisas, colocou fogo nas matérias-primas de Apolo. Então era um deus ruim e um deus bom ao mesmo tempo. Então aqui tem uma foto do Hermes, que segundo alguns estudiosos é o que se assemelha, né? Essa sapatilha que ele tem aí é porque ele era um pouco ligeiro. Então Hermes, resumidamente, era o que fazia a ponte de conhecimento e de informação. Por isso que a palavra hermenêutica vem da mitologia grega Hermes, porque naquele contexto sociológico, naquele contexto cultural, era muito comum as pessoas utilizarem essas palavras se referindo a um Deus. Mas não há nenhum mal nisso, porque nós sabemos que a palavra ela muda de significado. Às vezes algumas pessoas falam assim, poxa, a gente está usando a palavra hermenêutica para trazer luz às escrituras sagradas que não tem nada a ver com Deus mitológico, e sim com Deus verdadeiro. Mas aqui o sentido da palavra hermenêutica, não necessariamente no sentido de hoje, ela se refere ao Deus Hermes, e sim o sentido de interpretação de texto. Sabia? Desculpa interromper a sua introdução, mas lá em Atos 14, 12, Paulo foi, o povo chamou Paulo de Hermes, né? Aqui está assim, ó. E assim Barnabé era o nome de Zeus, e a Paulo chamaram de Hermes, pois ele era aquele que falava com poder. Sim. Já para ter ideia que o povo tinha essa mentalidade, né? Sim. Amém, isso mesmo. E esse discurso foi lá em Atos, lá? Em Atos, lá em Atenas, onde existia a mitologia grega. Isso mesmo, tá certo. E aí o que acontece? A hermenêutica ela teve uma luta e um embate com a filosofia. Porque a filosofia ela vem dizendo que não existe uma verdade absoluta, existe ponto de vista. Platão tem um ponto de vista sobre a verdade de um determinado assunto. Aristóteles tem outro ponto de vista em determinado assunto. E quando a hermenêutica veio, ela veio como uma ciência de interpretação de texto. Só que assim, não podemos considerar a hermenêutica como uma ciência exata, como por exemplo a matemática, que 1 mais 1 são 2. A hermenêutica não, porque dentro da hermenêutica existem vários métodos de se interpretar um texto, que nós vamos ver logo adiante. Então chegou à conclusão do quê? Que a hermenêutica é uma ferramenta necessária para interpretar o texto. No entanto, a hermenêutica não nos leva à verdade absoluta, e sim à compreensão do texto, e talvez através da hermenêutica nós conseguimos chegar a mais de uma verdade, ou mais de uma interpretação.
No entanto, as ferramentas básicas da hermenêutica, é possível nós interpretarmos um texto da maneira realmente que ele está dizendo, ou seja, na sua literalidade. Então ficou esse embate, mas chegaram e disseram, não, a hermenêutica é uma ferramenta, é uma ciência, mas não é absoluta, porque ela passa por mudanças, ela passa por fases, e nós vamos ver logo isso adiante. Então houve essa luta entre as duas questões, os dois temas. E para nós falarmos um pouco de hermenêutica, eu vou resumir sobre o livro que nós vamos estudar. Nós tivemos a aula aí de bibliologia, então a palavra Bíblia ela vem do grego, que é biblion, e significa uma junção de rolo ou de livros. Vocês podem ver que a palavra Bíblia ela tem muito a ver com biblioteca. O que nós temos em uma biblioteca? Diversos livros. E assim também a Bíblia tem diversos livros. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Hebraico, aramaico, Antigo Testamento e grego Novo. Por que isso é importante? Porque nós somos brasileiros, nascidos aqui grande parte em São Paulo. Às vezes nós vamos ler as Escrituras Sagradas, nós interpretamos com a nossa cultura, com o nosso momento atual. Mas nós temos que entender, lá nas regras da hermenêutica, que a Bíblia ela não foi escrita literalmente para nós brasileiros com a nossa cultura hoje. Ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. E como sabemos, muitas palavras no grego existem mais de um significado. Por exemplo, amor, filia, eros e ágape. No português é amor. Então, isso é muito importante para nós fazermos hermenêutica, a exegese das Escrituras Sagradas. A Bíblia é regra de fé do cristianismo e o Antigo Testamento também é regra de fé do judaísmo. Abre aspas, o judaísmo, em grande parte, existe duas seitas, que é dos saduceus e fariseus, que são as mais faladas no Novo Testamento na época de Jesus. Os saduceus, eles acreditavam só no Pentateuco, nos 5 livros da Torá. No entanto, em contrapartida, os fariseus já não. Os fariseus acreditavam no livro dos profetas e também acreditavam no Pentateuco. E você vai ver que já existe uma guerra de hermenêutica, de interpretação entre um grupo e o outro. Um acreditava na ressurreição de mortos, outro não acreditava. Outro acreditava nos anjos e o outro não acreditava. Aí Jesus vem como a hermenêutica perfeita e dá luz a todas as dúvidas que eles tinham. Então, em nosso estudo sobre a hermenêutica bíblica, é fundamental olharmos para trás e estudarmos o que as gerações anteriores nos deixaram de herança. Nos termos da hermenêutica, iremos abranger vários conceitos que guiaram desde os escritos do Antigo Testamento até os dias atuais. E falando em métodos de hermenêutica, eu separei os dois que são mais comentados em um curso teológico. Isso aqui vocês, quando entrarem numa faculdade de teologia, até mesmo um curso básico, vão estar um pouco já adiantado. Vamos lá, o método literal, conhecido como método gramatical. Como funciona esse método? A palavra literal já diz literalidade, ou seja, o objetivo é interpretar a ideia do autor do texto. Ou seja, não existe outra possibilidade de interpretação a não ser aquela que está propriamente dita no texto. Não há como a gente alegar 2 ou 3 interpretações. Só que como nós vimos na aula anterior do Micael, mesmo com esse método nós temos o arminianismo e temos o calvinismo. Ou seja, não se chega a um denominador comum por conta de um método literário. Ou seja, a hermenêutica não é uma ciência única e verdadeira. Mesmo na hermenêutica nós conseguimos encontrar 2 pontos de vista. Então não há 2 interpretações. Ela descarta a possibilidade de haver 2 interpretações. Mas o método literal, eles consideram as figuras de linguagem, considera também as parábolas. Porque às vezes vem na nossa mente, conceito de literalidade, então eu estou lendo algo que está falando sobre coração de carne, será que isso é literal? Não. O método literal, ele considera figura de linguagem, hipérbole, que também é uma figura de linguagem, ele considera o contexto cultural da época, mas ele traz a mensagem principal do autor. Então, um exemplo clássico de interpretação literária, eu não quero entrar em polêmica, mas eu vou já entrando, Atos 2:1, 12. Alguém pode abrir, por gentileza? Eu vou separar uns versículos para a gente reduzir, né? Lê o versículo 6
E o versículo 7, por gentileza. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Continua. Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Pode continuar. Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia. Amém. Então, a literalidade da interpretação do texto. O texto aí já está dizendo em qual línguas aquele povo está falando. Os discípulos, no caso. Nós aprendemos que existem dons de variedades de línguas, e eu não sei como anda hoje, qual é o ensinamento necessariamente, até porque eu estudo a palavra de Deus e tenho também o meu conceito. Mas o que a gente aprendia e aprende, não estou dizendo que é certo nem errado, é que o quê? Que a descida do Espírito Santo alinhados, as pessoas começaram a falar, entre aspas, a língua dos anjos, a língua desconhecida. Só que no método literário, não dá brecha para essa interpretação, porque o texto já está dizendo qual língua que eles estavam falando. O texto é bem claro em dizer como podemos ouvi-los, ele falando na nossa própria língua. Uns da Macedônia, uns da Ásia e outros da Frígia. Então a literalidade, ela primeiro não fica em um versículo, ela fica dentro do contexto. A sua própria passagem explica o que ela quer dizer. Então em Atos no capítulo 12, no conceito literário, não há possibilidade de haver uma outra língua, porque o texto está dizendo quais línguas eram que eles estavam falando. É isso. Eu recebi do céu o dom, comecei a falar em língua desconhecida. Desconhecida por quê? Desconhecida para mim, porque eu falava a língua de outra nação. No entanto, era uma língua desconhecida porque não cabia na minha ciência, mas era uma língua conhecida porque estava dentro do mundo em que eu vivo. As outras pessoas começaram a falar. Esse é o conceito literário. E um exemplo de citações literárias é Jesus. Quando ele traz ali Marcos 10, alguém pode já abrir por gentileza? Marcos 10, no capítulo 6 e no versículo, aliás, Marcos 10, versículos 6 e 7. E o outro abre em Gênesis 1, 27 e 2, 22. Eu gostaria que vocês lessem para interagir comigo. Jesus ele foi mestre em trazer citações literárias, ou seja, citações reais, no qual o versículo, mesmo tirado, faz sentido ao contexto que ele foi tirado. Não faz duplo sentido. Alguém pode ler? Marcos 10, 6 e 7. E o outro abre em Gênesis 1, 27 e Gênesis 2, 24. Agora o outro lê Gênesis 1, 27. Deus vos deu o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o deu. Então Jesus ele cita aí Gênesis 1, 27. Ele cita o versículo na literalidade. Alguém pode ler o 2, 24? Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Isso, Jesus também cita isso lá em Marcos, e ele está trazendo uma citação literária real de Gênesis. E aí temos outras passagens que não vai dar o devido tempo de ler, mas Jesus fala para o homem rico: eu guardo todos os mandamentos. E Jesus vai lá citando o mandamento 1, não adulterarás, não roubarás, honrará pai e mãe. Jesus está citando o quê? Êxodo no capítulo 20, do verso 12 ao 16. Então você vê que Jesus ele usou, entre aspas, dessa metodologia literária, de dizer o que realmente o texto está dizendo, e não ideias ou filosofias ou alegorias além do que está escrito. Então isso é um exemplo clássico. Agora nós vamos para o método alegórico, no qual creio eu que o nosso pastor Silvio concorda, né? E é o método alegórico que é o mais pregado no meio da nossa pregação, no meio da Assembleia de Deus, dentre outras denominações. E o que seria esse método alegórico? Alegoria
é uma figura de linguagem que amplia o significado de algo. Ou seja, no nosso caso é a interpretação de um texto. O texto, ele pode ser ampliado, pode existir mais de um significado. Eles consideram o sentido literal, no entanto, ele não é a primeira instância ou que deve ser levado mais em consideração. Eles consideram o sentido escatológico de um texto, alegórico, moral, e não dá tanta ênfase à literalidade. A alegoria se resume em 3 aspectos: o corpo do texto, ou seja, o sentido literal, a alma do texto, que é o sentido espiritual, e o espírito do texto, sentido alegórico e cristológico. Então esse método alegórico, quando, por exemplo, ele olha o Velho Testamento, ele vê Cristo em tudo. Ele trabalha muito com tipologia. Por exemplo, o tabernáculo, nós aprendemos que ali cada figura representa Cristo. Isso é uma interpretação alegórica. O pão representa Cristo, ali a bacia onde era crucificado representa o batismo do Espírito Santo. Então você vê que o método alegórico ele vem trazendo mais de uma interpretação de um texto. De certo que o método literário considera também as questões do simbolismo. No entanto, a alegoria não está necessariamente ligada ao simbolismo, e sim dá significado a algo que não existe na cultura em que foi escrita a Bíblia. Então, em Atos, eles estão falando o quê? Que as pessoas ouviram cada um falar na sua língua. Método literário, já está explicado o texto. No método alegórico, não. Espera aí. Eles ouviram os discípulos falarem na nossa língua. No entanto, não quer dizer também que os discípulos estariam falando na língua. Os discípulos poderiam estar falando em uma língua totalmente desconhecida, sem regras gramaticais, e eles estavam ouvindo cada um na sua língua. Entenderam? Então aqui eu estou sendo tomado pelo poder do Espírito Santo, estou falando a língua que muitos falam, né? Que são batizados com o Espírito Santo, vão falando línguas desconhecidas, mas a pessoa que está lá no fundo da igreja, se ela veio dos Estados Unidos e fala inglês, ela está ouvindo a pessoa falar inglês. Então o método alegórico ele vai além daquilo. O método alegórico tem o seu lado bom, ele consegue espiritualizar muitas coisas. Muitas passagens do Antigo Testamento que poderia ser lido de maneira literal, a alegoria ela consegue espiritualizar e trazer um sentido a mais. Por exemplo, Abraão, quando vai levar Isaac para ser oferecido, para o método alegórico, tudo é cristológico, até mesmo Abraão. Abraão, quando ele recebe a ordem de ir lá fazer a vontade de Deus, representa Cristo. Quando disse ao pai, pai, se possível faça de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Então Jesus respeitou a ordem de Deus. Isaac representa Cristo na cruz. E a lenha representa o Calvário. Você vê que a alegoria ela traz mais sentido a uma passagem bíblica. Então muitos pregadores trazem esse contexto mais espiritualizado de qualquer passagem bíblica. Então eu citei aqui Atos. Então vocês verem, eles ouviram. Poxa, se eles ouvirem, vamos pensar um pouco. Não quer dizer que eles falaram. Então a alegoria ela trabalha com essas vertentes. E teve um apóstolo que usou um método alegórico. Eu gostaria que alguém lesse com bastante clareza Gálatas 4, 21. Aí vai lendo que quando for o momento de interromper, eu interrompo, por favor. Gálatas 4, tem como ler, Silvio, por gentileza? Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouves vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz,
esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Amém. Então é nítido que ele usa uma passagem bíblica do Antigo Testamento. Para quem conhece a história, Abraão teve 2 filhos, um com a escrava e o outro com Sara, que é o filho da promessa. Só que o texto não está dizendo lá na sua originalidade que Agar representa Sinai, que Agar representa escravidão. O texto não diz isso, por isso que ele é bem enfático em dizer, eu falo isso por alegoria. Então ele traz mais de um sentido a um texto. O texto, muito pelo contrário, quando olhamos na história, Jesus ele aparece ali no deserto, Deus, né? E diz que também multiplicaria a descendência de Ismael. Então os dois, de certa forma, foram abençoados. Mas ele usa uma passagem do Antigo Testamento para trazer uma exemplificação. Então ele traz um sentido alegórico, ele diz mais do que propriamente o texto está dizendo. Mas ele deixa bem claro que está falando por alegoria e não por uma interpretação literária. Mas o que é comum nos dias atuais? Alguns pregadores estarem pregando e cita lá 1 Samuel capítulo 17. Olha, meus irmãos, vocês sabem por que Davi escolheu 5 pedras? Porque as 5 pedras representam o nome de Jesus. Aí você, tá, mas o nome de Jesus não é Jesus, o nome de Jesus é Yeshua, no hebraico, que é original, e são 6 palavras. Aí você vai para o grego, aí no grego transliterário é Jesus, né? Ele também tem 6. E ele transmite isso no púlpito como uma verdade. Olha, meus irmãos, Jesus era rico, ele tinha uma casa na praia. Porque quando você lê o texto, eles queriam ver onde Jesus morava, e em minhas palavras diz que tinha uma parte lá próximo ao mar da Galileia, né, onde ele se reunia e descansava. Ele trouxe o quê? No sentido alegórico, espiritualizou tudo. E ele sai doutrinando, sai falando, pregando como se isso fosse uma verdade absoluta. Eu não quero dizer que é errado você interpretar o texto pelo método alegórico. Mas já imaginou se tudo aquilo que as Escrituras dizem trazer um significado próprio, da minha cultura na época, do que eu creio como verdade? Então ele leu as Escrituras como um brasileiro, nato, português, nascido em São Paulo, na língua portuguesa, e colocou esse significado para o texto que não está dizendo nada disso. O texto só diz que Davi pegou 5 pedras, e ponto final, literalidade. Ali eu posso trazer uma mensagem de que, como ele é um homem e ele está sujeito a falha, ele já se precaveu, quem sabe na primeira não vai na segunda, embora eu vou no nome do Senhor. Não estou saindo no texto, mas eu trazer um significado por uma pedra, no contexto atual, eu estou mentindo e dizendo algo a mais que os textos não estão dizendo. Então aqui eu usei um exemplo básico, mas os irmãos que acompanham as pregações, eles podem ver diversas citações de passagens bíblicas com um contexto totalmente diferente e a pessoa trazendo alegorias. Segundo um estudioso, se eu não me engano é Agostinho, ele diz que no Velho Testamento, o Antigo Testamento está oculto e no Novo Testamento, o Antigo Testamento foi revelado. Método alegórico, mas ele tem base para isso, porque ele traz a simbologia ali do Antigo Testamento como Cristo em tudo, até mesmo na aparição de anjos. Não são todos os hermeneutas que aderem a essa metodologia que pensam com todas as regras necessariamente ditas, assim como não são todos literários que pensam que toda literalidade também deve ser colocada sempre como verdade. Então existe essa diferença, mas o método alegórico, resumidamente, é isso. Eu gostaria que vocês perguntassem ou comentassem alguma coisa se tiverem vontade. Pode falar. Uma coisa que nós, na última aula, vimos conversando no carro, né? E que eu vi sobre a túnica, né? Exatamente. Que tudo é cristológico. Isso. Né? Tudo no Antigo Testamento. Volta para Cristo. É apontando para Cristo. Isso. Aquele exemplo é de Adão. Adão, quando ele pecou, o que aconteceu? Deus fez uma túnica de pele para ele, sacrificando um animal após o pecado. Ou seja, apontando para Cristo. O animal era inocente, não tinha feito nada, ele foi a primeira morte. Pelo pecado, a mesma coisa que Cristo. Não fez nada, sem pecado algum, mas morreu pelo pecado de um homem, né? Sim. Então é interessante que tudo apontando para Cristo. Sim, o seu método alegórico é isso aí. Mas se você for para o método literário, se for na literalidade
essa defesa de tese não está certa, para a literalidade, não sou eu que estou dizendo, entendeu? Então, não quer dizer que não é uma verdade. E esse ponto de vista seu está ligado a esse método alegórico, é isso mesmo. Então, o que acontece? Você teve, entre aspas, uma revelação espiritual de que tudo isso faz sentido. E se você vai seguindo essa linha de raciocínio, você chega ao denominador comum, você chega ao resultado e você tem tese, mas uma tese alegórica, não a tese do que o próprio texto está dizendo. Alguém ia falar mais alguma coisa? Então vamos lá. E por último, a gente tem o método liberalista, conhecido como histórico crítico. Quando vem essa palavra liberalista na nossa mente, a gente acha que é liberal, libertinagem, mas não é nada disso. O conceito liberalista está dizendo que o ser humano ele é livre para pensar e tirar sua própria interpretação do texto. Você é um ser pensante. Não existe a hermenêutica, existe você como um centro da verdade, ou seja, você é a razão do significado do texto. E qual é a origem desse método? Esse método vem do iluminismo que vem de iluminar, ou seja, as ideias devem estar centradas na razão. Ela é o suficiente para o homem entender as escrituras. A razão e a ciência, elas são explicadas nos milagres de Jesus. Então essa é uma das ideologias. E como que eu posso exemplificar essa ideologia? Por exemplo, os liberalistas não trazem o sentido de libertinagem, como já diz, né? Por exemplo, para os liberalistas nós temos a Bíblia Sagrada. O que nós aprendemos? Que a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus, correto? Não é isso que nós aprendemos? Pois não. Para os liberalistas nós temos que desmistificar dentro das Escrituras o que é palavra de Deus, o que é palavra do profeta, o que é contexto histórico e o que é palavra do homem. Então, resumindo, o método literalista ele vem fazer esse questionamento, essas verdades. E não quer dizer que todo liberalista concorda com libertinagem. Por exemplo, existe uma discussão sobre a questão da homoafetividade. Não, mas as três passagens da Bíblia que está escrito foi só para aquele contexto. Primeiro motivo, as pessoas optaram, hoje em dia não necessariamente se optam mais. Por que isso ou por que aquilo? Aí o método literalista ele fala, esse texto só pode ser aplicado se você encontrar uma razão para si. Do contrário, não, todos somos iguais perante Deus. Eu não estou dizendo que todo liberalista concorda com essa ideia. Estou dizendo apenas um exemplo, né? E quando fala toda a escritura, ela é inspirada por Deus, ele não está dizendo do Novo Testamento. Isso pasma para vocês? Porque quando ele escreveu essa carta, ele estava se referindo ao Antigo, porque ele não sabia que a sua carta se tornaria um livro, uma escritura sagrada lá com Constantino 3 anos depois. Então o método crítico ele vem e fala, não, peraí, o Velho Testamento, Jesus cita, ele fala, o Evangelho é o primordial do Novo Testamento para nós compreendermos o ensinamento de Jesus. Mas as cartas e até mesmo o livro de Apocalipse é uma questão de opinião. Porque o que vale é o que Jesus está falando aqui nos 4 evangelhos. Porque quem montou isso daqui foi lá com interesse político. E ninguém me prova que Jesus estava nisso. Até porque existiam vários concílios, várias verdades. Então, resumidamente, esse método liberalista vem com essa ideia. Então, aí o que acontece? Agostinho, por exemplo, ele usava o método alegórico. Gregório, o Papa, método alegórico. Martinho Lutero, literal. João Calvino, também literal. E a pergunta que eu quero deixar resumidamente é, até o momento nós vimos 3 métodos, mas qual método é o verdadeiro? A sua hermenêutica, a sua interpretação está pautada em quem? Você segue um método ou métodos já influenciados por outros? É uma questão para todos nós pensarmos. Qual é o verdadeiro? É o literal? É o liberalista? É o alegórico? Então, através dos métodos, vem várias placas de igreja também, cada uma com uma hermenêutica diferente, tanto de doutrina escatológica, como doutrina de salvação. E aqui eu vou correr que eu quero fazer esse exercício. Os requisitos da hermenêutica, qual que é? O fator espiritual. Nós precisamos ter intimidade com Deus e conhecer o verdadeiro autor das escrituras que inspirou as pessoas a escreverem para a gente interpretar. Segundo, fator pessoal.
não basta somente o fator espiritual, nós precisamos utilizar as ferramentas, no caso a hermenêutica, para nós encontrarmos uma verdade. E a regra geral atual é qual? As escrituras interpretam as escrituras. Então é esse que é o conceito que nós vamos usar. Então existem as regras, né? As regras são, a primeira, analisar o tipo de livro que eu estou lendo. Se é um livro poético, se é um livro da lei, se é um livro doutrinário ou se é um livro histórico. Porque se eu leio um livro histórico, como a passagem de Ana, que teve uma filha e prego aquilo como uma verdade absoluta, eu vou contradizer muita coisa, até porque não são todas as estéreos que dá luz a um filho. Então a gente também é importante o que? As palavras devem ser tomadas no sentido do conjunto da frase. Por exemplo, ali vos darei um coração de carne. Ali no contexto quer dizer o que? Um coração mais dócil. A terceira regra seria o que? É necessário tomar a palavra no sentido que indica o contexto. A saber, os versículos anteriores e os versículos posteriores. E a quarta regra era complemento anterior. Que você, para interpretar um texto e ver o que verdadeiramente ele está dizendo, você deve excluir os versículos e fazer a interpretação do texto, a introdução, meio e o fim, e até mesmo os capítulos. Como nós vimos na aula de bibliologia, a Bíblia Sagrada, ela não foi escrita em versículos e nem em capítulos, né? Ela foi escrita de uma forma literal. Então isso é muito importante. Porque é comum as pessoas pegarem um versículo aqui, outros 10 versículos aqui e montar uma tese, seja para defender uma escatologia ou uma verdade. E isso contradiz o que a Escritura está dizendo, dependendo do assunto que nós queremos tratar. E o quinto, buscar sempre passagens paralelas. Como a Bíblia interpreta a própria Bíblia, nós temos os livros sinóticos, né? Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas. Então as mesmas passagens que tem um, tem outro. Então para nós entendermos o que uma passagem quer dizer, por exemplo, a questão do dia do dilúvio, nós olhamos também a outra passagem para dizer o que verdadeiramente aquela palavra quer dizer. Sexta regra, sempre estar atento para as figuras de linguagem, para a etimologia da palavra, a palavra que está no contexto, no qual nos está deixando dúvida para traduzir aquele texto, nós devemos também buscar o seu significado no original. E também a oitava regra, que eu estou correndo um pouco por conta do tempo, é o contexto histórico. Vocês podem ler os slides e pegar essas regras básicas e interpretar qualquer texto. E não pasmem se vocês se pararem com coisas que vocês aprenderam de um jeito e o texto está dizendo totalmente outro. Por fim, eu gostaria de deixar essa meditação para quem tem dúvida qual método é o correto ou qual é o verdadeiro, eu deixo isso. Embora está um pouco fora do contexto, mas ali onde está grifado não deixa de ser uma verdade absoluta. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A hermenêutica é uma ferramenta, mas todo tesouro e toda sabedoria, ela está no nosso Deus. Então eu gostaria que vocês pegassem essa aula, analisassem, pensassem mais. Também eu vou procurar ver outras questões referentes a essa aula, e cada um tivesse a consciência de que, embora existam vários métodos, várias ideologias, isso não quer dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, porque é através da Bíblia que nós conhecemos mais e mais a Deus. A ideia aqui é só trazer as teses, e que todas elas têm um respaldo, todas elas têm uma verdade, mas nós não podemos ir para o extremo no literalismo, para o extremo no alegórico e para o extremo no liberalista, porque assim a gente acaba deixando a hermenêutica em primeiro lugar e Deus em segundo. Então o que vale é a fé que nós temos em Cristo, isso é o mais importante, a experiência empírica que nós temos com Cristo, que não é provada pela razão e também não é provada pela ciência, mas é por intimidade. Se eu tenho intimidade com Deus, mesmo se não houver a Bíblia, eu continuo tendo intimidade com Deus. Temos ela? Amém. Se não houver, é a fé, é através do sangue e da graça de Jesus que nós somos salvos. Então é isso. Vou estar passando o Ismael encerrar.